Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, algo que também acontece na nossa igreja, irmão, nossas pregações, é uma palavra sempre de orientação para a igreja, porque nós precisamos sempre de sermos orientados. Não espere de nós aquela pregação pulando, gritando, não vai acontecer. Algum dia até acontece, mas a nossa pregação ela sempre está no momento de instrução. Capítulo 3. Se não der tempo para completar o assunto, eu posso fazer no próximo encontro que nós vamos ter. Mas é importante que você, ao ler a Bíblia, você preste atenção na leitura. Deus fala com Samuel numa visão. E ao fato, quando eu faço leitura responsiva, é para você ler em voz alta e também participar do encontro. Então, abra sua Bíblia. Eu vou ler o primeiro verso. Problema meu na garganta, mas vai passar. Diz a palavra: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram mais frequentes. Verso 2. E tendo se deitado também Samuel, preste atenção nesse versículo, tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Correu ele a Eli e disse: eis-me aqui, tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e deitou. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhes tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. E aqui tem início nesse versículo o primeiro encontro de Samuel com o Senhor. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhes tinirão ambos os ouvidos. Porque já lhes disse que julgareis a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e eles os não repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de manjar. Amém. Até esse ponto nós talvez vamos comentar mais à frente. Querido Pai, esta é a palavra do Senhor.
E nós estamos aqui, Pai, com os ouvidos abertos, nosso coração também aberto, para ouvir o que o Senhor fez com Eli, o que o Senhor fez com Samuel, mas também tem para a igreja hoje uma palavra, porque nós estamos vivendo num contexto também da Tua palavra, dos princípios do Senhor. Portanto, abençoa cada um dos Teus servos que vão ouvir esta palavra, não só ouvir, mas vão guardar no coração. Toma nas Tuas mãos as palavras que eu irei proferi-las, usa como instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Inicialmente eu quero agradecer muito a Deus por vocês, que sempre têm estado aqui todos os domingos e nos outros cultos. Isso para mim é motivo, para nós pastores, é motivo de muita alegria, irmãos. Ver o interesse de cada um de vocês vir à casa de Deus, ouvir a palavra do Senhor. O meu desejo é que Deus possa codificar, eu acho que é a palavra de acordo com o seu coração, e que você possa sair daqui levando uma lição para a sua própria vida. Esse é o nosso desejo, portanto, meus agradecimentos a Deus. Deus visita e acaba com o sacerdócio de Eli. Essa é uma palavra grave. A visita de Deus à casa de Eli e acabou com um momento tão importante que ele tinha na presença de Deus, o qual Deus iria naquele momento tirar dele o sacerdócio, iria destruir, matar os seus filhos, e ainda Deus disse que na sua descendência não haveria nenhum homem que se tornasse adulto velho, porque a sua transgressão, ela foi muito forte e perversa com as coisas de Deus. Portanto, Deus levanta um profeta desconhecido para chegar até ao sacerdote Eli, para dizer: você e sua família será tirada do meu altar. E não só isto, haverá uma sentença dizendo: a sua descendência será dizimada por causa da sua transgressão. E aqui nós temos uma luta, irmão. O problema da visita de Deus. Quando Deus visita uma pessoa, quando Deus visita uma igreja, Ele visita para edificar, mas Ele também visita para destruir os maus comportamentos na casa do Senhor. Eu tenho uma preocupação, isto vai acontecer. Deus vai visitar, dá um eco muito forte. Deus vai visitar, infelizmente, com dor, com tristeza, muitas igrejas, denominações que abandonaram o altar e transformaram em um ambiente que não é igreja. Serve para outros fins, embora se falando no nome do Senhor. Eu creio que vai haver um julgamento sério naqueles que procedem erradamente. Ninguém é obrigado. Está me fazendo mal esse eco, rapaz. Ninguém é obrigado a ser crente. Ninguém é obrigado a ser pastor. Pastor, quando é chamado, ele tem que fazer a sua escolha. É isso que eu quero. Porque para servir a Deus, músicos, para subir aqui, isto aqui não é um lugar qualquer. É preciso saber, é isso que eu quero, eu vou me dedicar a isto, a minha vida será isto, porque é uma vida de entrega total a Deus. Isso é muito sério, irmãos. Isto é muito sério. A gente fala essas coisas com muita tristeza, porque Deus não é uma brincadeira. Eu aprendi desde cedo que Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Algo que está acontecendo nos dias de hoje de uma maneira muito frequente. E o pior,
conduzindo multidões a desviar-se do evangelho da palavra para ficar com movimentos. Isso é muito grave, o que eu estou falando, e vou dizer mais ainda, eu tenho algumas coisas para dizer. Uma congregação pode continuar a existir sem ser uma luz na escuridão, pode até existir movimentos, mas são movimentos vazios, onde Deus não está e saiu há muito tempo. Então fica movimentos humanos, mas não movimentos da palavra de Deus. Deus disse para Eli: eu vou levantar um sacerdote, o qual vai andar na minha presença, e teus filhos morrerão no mesmo dia. Este é o Deus o qual estamos servindo, e é preciso ter cuidado com este Deus o qual nós servimos, irmãos. Não podemos descuidar de Deus. Ouça bem o que eu vou te dizer com mais algumas palavras. Versículo 34, 35 e 36 do capítulo 2. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos. O nome deles é Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-eis uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata ou um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum dos cargos sacerdotal para ter um pedaço de pão? Ele anunciou aqui, portanto, uma tragédia muito grave que iria acontecer. Então, às vezes você lê um texto desse: isso foi naquele tempo lá no Velho Testamento. Meu irmão, Deus não mudou e nem ficou velho. Deus continua sendo o mesmo Deus e irá agir com a mesma severidade. Eu estou me preparando para pregar uma mensagem sobre algo que vai, a justiça de Deus, que é algo sério, tremendo. Não sei quando, eu vou ainda trabalhar um pouco mais. Então, quando Samuel disse para Eli disse para Samuel: Samuel, quando falar com você, você diz: eis-me aqui. E quando Eli descobriu que Deus falara 2 vezes, chamado Samuel, Deus disse: Deus está falando. E quando Samuel ouviu a voz de Deus, tremeu as bases de Eli. E no capítulo de número 3, que nós já lemos, diz a palavra: agora Eli chama Samuel: eu gostaria de saber tudo que Deus falou com você. E isto foi tremendo. Então, a partir do verso 15, aliás, vamos ler. Mais uma vez eu te peço carinho, leia a palavra de Deus com carinho. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Antes um pouquinho, deixa eu falar. Samuel, ele deitava num ambiente perto da arca, e quando fala antes que a lâmpada se apagasse, porque havia um recipiente com azeite mantendo acesa, que ficava de escurecer até o amanhecer. Então Samuel, agora imagina um garoto, criança pequeno, deitado num lugar desse, sem pai, sem mãe perto dele, um velhinho lá já que não enxergava direito, que era o sacerdote,
e esse garoto vai ouvir a voz de Deus, e ouve algo tremendo, que ele tem que falar com seu senhor Eli, o que Deus queria. Isso é muito grave, irmãos, a menos que a pessoa não pare para pensar. Ficou Samuel, portanto, deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia o relatar. Chamou Elias Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubra, assim Deus te faça o que bem lhes aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que ele te falou. Então Samuel lhes referiu tudo e nada lhes encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhes aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. E agora que nós temos no verso 20 e 21, todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, e continuou o Senhor a aparecer a ele em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então nós temos o início da vida deste profeta e sacerdote chamado Samuel, e também vemos aqui o final da vida de Eli. Samuel se levantou. Samuel foi levantado, aliás, dentro deste ambiente de fracasso, de derrota da família de Eli. Ele estava ali, era um descendente de Arão, Eli, e a preparação de Samuel foi algo tremendo. Você descobre no capítulo 2, verso 11, que ele diz, o que diz no verso 2, 11? Você está com a Bíblia aberta? Não guardou não? Capítulo 2, verso 11 diz o quê? Então Eucana foi a Ramá e a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eu achei isso de uma maneira extraordinária. Mais um versículo também que nós temos aqui para comungar com os irmãos sobre este jovem que crescia, que tinha estatura. Verso 21 diz o quê? Leia. Mas o jovem Samuel crescia em quê? 2:21, leia para mim, por favor. 26, aliás, desculpe. Mas o jovem Samuel o quê? Não, você não está lendo. Samuel capítulo 2, verso 26, leia. Que coisa fantástica. Ele crescia, ele estava ali, preparado para ser o que ele era. Queridos irmãos, a minha preocupação é muito grande. No livro de Apocalipse, capítulo 2, é um livro muito interessante. No capítulo 2, há uma sentença que Deus colocou ali para uma igreja. Apocalipse capítulo 2. E ele falou aqui uma linguagem que nós entendemos. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, capítulo 2 de Apocalipse: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tem perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Verso 4 diz: tenho, porém, contra ti, que abandonastes
o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Este é um dos problemas. Eli foi tirado dele, volte para o Samuel, foi tirado de Eli um privilégio dos maiores. Ele foi chamado para sacerdote, para ministrar na casa do Senhor, ministrar a palavra de Deus, orientar todo o povo. Seus filhos, qual era o pecado dos filhos de Eli? Eles estavam comendo da carne que não podiam comer. E eles começaram a entrar em lutas. Contra aqueles que estavam ali queimando as ofertas de Deus. Eles metiam o garfo e queriam levar a carne crua. E eles: não faça isso, porque isso é de Deus. Não importa, se vocês não me der, eu vou bater em vocês. Segunda coisa, perversidade. As mulheres que serviam na casa de Deus, os rapazes abusavam delas. E aí Deus disse: não vou deixar barato. E aí nós temos o problema. Por que que Deus morreu? Por que que Deus matou a Ofni e Finé? Por causa desse procedimento. E Eli sabia. Ouça o que eu vou te dizer. Muitas vezes, você, nós como pai, não temos coragem de repreender os nossos filhos quando eles estão se comportando mal. Começamos a passar a mão na cabeça. Tadinho do meu filhinho, tadinho. Isso é assim mesmo hoje. Ouça o que eu estou te dizendo. Cuide dos seus filhos enquanto novo. Coloque a mão nos ombros dos seus filhos, para que você possa orientá-los, para que amanhã não venha a ser uma dor para a sua vida. Este foi o problema. Quantos pais, às vezes, veem seus filhos pegando um trilho diferente e não é capaz de chegar: meu filho, o que está acontecendo? E sentar e cuidar. Infelizmente acontece, e depois começam a chorar e pedir oração. Tenha coragem de tomar certas atitudes. Eu não estou dizendo bater, isso não resolve. Mas tem jovens hoje que estão no mundo drogado, afeminado, porque os pais começaram a ver o crescimento deles, as tendências, e o pai não foi capaz de chegar junto e dizer: não é assim que funciona. É assim que Deus agiu com Eli, porque Eli era o sacerdote e ele não teve coragem. Ele podia ter feito: meus filhos, a partir de hoje vocês não entram mais aqui no altar, e botar outra pessoa que ele quisesse. Ele tinha autoridade, mas não o fez. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que Deus não é uma brincadeira agradável para se brincar. As coisas de Deus são sérias. A vida cristã é algo que você tem que preservar. A sua vida pertence a Deus. Você não tem, a sua vida é dele. E Ele espera de mim e de você que a nossa vida seja uma vida para glorificar o seu nome, para exaltá-lo. É o que Ele espera de mim e de você, todos nós que estamos aqui nesta manhã. É isso que Ele espera. Por quê? Porque se Ele salvou, colocou Jesus na sua vida, o sacrifício do Senhor, e Ele vê uma pessoa saindo e procedendo errado, é claro que Ele não vai permitir que isto aconteça na casa dele. Isso é muito sério, irmãos. É um assunto que a gente fala, não é agradável. Eu podia estar falando aqui: não, que Jesus vai te dar vitória, meu irmão, aleluia, Deus vai te dar. Eu podia enganar você e você sair daqui enganado e pensando que ia acontecer alguma coisa, que não vai. O homem que teme a Deus, o homem que se coloca diante de Deus com temor, Deus vai cuidar da vida dele. Por onde andar, Deus vai andar
colocando as mãos: este é meu filho, esta é minha filha, eu vou cuidar. Mas não espere andar de maneira torta e errada e pensar que Deus vai abençoar, porque Deus não é este Papai Noel. Samuel, ao dar início ao seu chamamento, ele iria ouvir Deus falar com ele pela primeira vez. Algo que me chamou muita atenção foi o fato do Senhor Deus não estar mais falando. Deus tinha parado de falar, e diz o texto, quando você leu, naqueles dias, versículo 1 do capítulo 3, o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Deus não fala em um altar que esteja poluído, irmãos. Deus não fala numa família que esteja andando tortamente diante de Deus. Ele não pode agir. É necessário que haja conserto, mudança, transformação. É preciso a gente entender este versículo aqui, é muito grave. Por que Deus não estava falando mais? Porque ele não tinha o ambiente, havia transgredido. Eles pisaram o altar do Senhor, colocaram imundícia no altar de Deus. E como é que Deus ia ali falar: ô seu Eli, como é que está aí, seu Eli? Como é que está o Finé e outro nome? Como é que está vocês, Finéia? Olha para mim. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando Deus vira as costas. É quando a pessoa perde o contato com o Senhor. Nosso conselho a pessoas cristãs: lute para você não perder Deus de vista na sua vida. Lute para que Deus não se ausente da sua vida. Mantenha a lâmpada da sua vida acesa, para que o Senhor possa vir e ministrar na sua própria vida. Faça isso. Samuel então estava deitado perto da arca, perto da lâmpada que estava acesa, e ali veio o Senhor falar com ele. E ele ainda não conhecia o Senhor, mas o Senhor chegou ali: meu filho, agora eu vou começar uma jornada nova com você. E a Bíblia diz, e vai haver aqui na frente um fato que me chamou muita atenção, que os seus filhos ainda pensaram que estava vivo, mas já estava destruído há muito tempo, né, homem? Há muito tempo que já tinha acabado a função dele. Portanto, versículos 6 e 7, dá mais uma olhadazinha, que não é demais. No capítulo de número 3, verso 6 e verso 7. Eu estou tirando e colocando óculos porque eu não posso colocar bifocal por causa de um problema que eu tive de enxergar duplo. Então, tornou o Senhor a chamar Samuel, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhes tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou, foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor. Eli deve ter ficado preocupado. O Senhor realmente é Deus que está falando com esse garoto. Por isso Eli disse: meu filho, vai deitar, e se te chamar, você diz: eu estou aqui, eis-me aqui. Foi Samuel para o seu lugar. Então veio o Senhor a Eli, veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, que o teu servo vai ouvir. E a primeira coisa que ele falou com ele não foi uma coisa agradável. Você vai ter que dar uma notícia para Eli, que não é fácil dar essa notícia.
É como alguém que vai dar notícia para a família: ó, infelizmente o seu parente está com uma doença ruim. Já imaginou Samuel chegar para o... Gente, ele ia falar com o profeta, o sacerdote, e chegar e dizer: olha, Deus mandou dizer para você que ele vai passar o cerol na turma. Seria a linguagem popular de hoje, né? Ele disse: ele vai te tirar do altar, seus filhos vão morrer, e ainda mais, na sua descendência, ninguém vai chegar a ser velho. E outra coisa, eles vão ficar numa pobreza tão extrema que vai ter que chegar lá pedir pão, pedir: me ajude por favor. Alguém que estava vivendo na presença do Senhor e agora fica pedindo as coisas. Isso é algo sério, irmãos. Isso é algo sério. Este chamado de Samuel, isto é muito importante. E Deus falou. A pergunta é: Eli deve ter pensado assim: por que é que Deus não falou comigo que ia levantar Samuel? Hein, Robson? Isso é minha matéria, né? Por que é que Deus falou com ele? E por que que Deus então não veio falar comigo que eu não estava bem? Porque quando ele tira o candeeiro, ele não fala mais. Você entendeu? Ele não fala mais quando a vida da pessoa está em ruína, em fracasso. Mas quando a vida está no altar, ele vem, ele fala, ele dirige, ele anima, ele levanta. Por isso nós temos que ter este grande cuidado na nossa vida. Eu termino. Primeiro trabalho do novo profeta. Deus fala com ele que vai fazer, e ele disse: isto não me agrada. Deus falando: isto não me agrada, ter que fazer isso. Mas Samuel, a partir de agora, você sabe quem eu sou, Samuel. Samuel, a partir de agora, você sabe quem eu sou. Agora, Samuel, eu tenho uma voz no meu altar. Agora eu tenho alguém que vai me ouvir. E disse: preste atenção, Samuel. Isso é muito sério. E ele recebeu essa tarefa. Toda a sua vida foi dedicada e ele se tornou um dos grandes homens que vai dar sentido aos profetas. Tanto assim que ele vai ter uma escola de profetas em Ramá e tantas coisas vão acontecer. Queridos irmãos, quando Deus nos chama, ele muda a nossa vida. Espírito Santo, eles não ouviram? Quando Deus nos chama, ele tem algo maior na nossa vida. Ele tem propósito que nós não entendemos. Diga para o irmão: abra sua orelha, meu filho. Deixa Deus falar. Diga para o irmão: mesmo que você não goste do que ele fala, você vai precisar ouvir. Não é assim que nós fazemos com nossos filhos? A filhinha quer sair com as coleguinhas, está com 13 anos, a menina: eu vou com as colegas, papai. As meninas, e o seu pai vira assim: não. Quando a mamãe faz assim para ela, aí ela mostra o tamanho da criança que ela é. E garoto também, tem menina aí com 15 anos, já pensa que é homem. É homem porque nasceu homem, mas quando o pai fala: meu filho, eu não vou deixar meu filho entrar nessa roubada. Você não vai sair. Ouça o que o papai está dizendo, é melhor para a sua vida. Papai, eu já sou meus colegas, os pais dele deixem para onde quiser. Os pais dele vão deixar até para o inferno. Mas seu pai não quer deixar você ir para o inferno. Ouça os seus pais. Pode falar mal de mim que eu aceito. Porque não é assim que acontece? Os filhos querem sair de qualquer maneira.
mas você é o Pai. E o Pai sempre conduz para o lugar melhor. É isso que Deus fala com a gente. Ande na minha presença, como disse para o servo dele, ser perfeito. Eli, acabou. Eli, acabou seu tempo. Vamos falar mais tarde, não hoje. Como é que morreu? Como é que morreu seus filhos? Porque Deus não deixa barato quando a gente transgride os seus princípios. Deus não deixa barato quando transgredimos os seus princípios. Que o Senhor te abençoe nesta manhã. Que Deus te dê um bocado de Samuel na sua vida. Que Deus dê um bocado de Samuel para você andar ouvindo a voz do Senhor. Que esse Espírito bom venha sobre você. E quando Deus falar, você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, para te servir. Curva a sua cabeça. Querido Pai, esta é a tua palavra para hoje. É uma palavra de conselho, é uma palavra de vida. E eu peço ao Senhor encarecidamente que ao sairmos deste lugar, nós possamos entender que é possível fazer o que Ele fez. É possível acontecer o que aconteceu com os filhos de Eli. Isso pode acontecer, Pai. A nossa oração nesta manhã é: proteja, ó Deus, para que nenhum de nós venhamos a cair nesta cilada maligna de deixar o altar do Senhor, a presença do Senhor, para que o Senhor possa continuar ministrando na nossa vida. Senhor, te louvamos por tudo que o Senhor fará por essas famílias, essas crianças que estavam cantando aqui, Pai. Meninas, oh Deus, guarda essas meninas, proteja esse menino. Oh Deus, não deixa que eles venham amanhã se perder. Seja guardados pelo Senhor, em nome do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmão.